Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na aula de número 6, que eu vou chamar de Teologia do Antigo Testamento e a Era Patriarcal. Meu nome é Sidney de Moraes Sanches e a gente está trabalhando, então, vamos trabalhar esse tema. Espero que você esteja bem animado assim para tratar desse nosso assunto, porque nós vamos trabalhar aquela concepção central da teologia do Antigo Testamento como teologia, como girando ao redor da ideia central da bênção e da promessa. Com isso, a gente vai trabalhar alguns textos que são importantes para tratar desse assunto, da bênção e da promessa como ideia central que configura a teologia do Antigo Testamento. Começando lá do comecinho, da origem dessa compreensão, nós temos, por exemplo, aquela experiência terrível que o Antigo Testamento nos conta do fracasso humano e as bênçãos que vêm da parte de Deus. A ideia de que a humanidade por si só não consegue realizar a sua própria humanização, vamos colocar dessa maneira, e ela fracassa nisso, isto é, ela não consegue nem consigo mesmo se fazer significar como ser humano e nem com os demais. Ela não consegue ver no outro ser humano alguém que pode estar junto com ele ou com ela e assim realizar-se como tal. Um exemplo disso é quando Adão diz, respondendo a Deus, por que ele seguiu a sugestão da mulher de comer o fruto da árvore, e Adão responde: a mulher que tu me deste, ela me tentou, ou ela me fez comer do fruto da árvore e eu comi. Você percebe a separação que Adão faz dele e de Eva, e ao mesmo tempo como uma aparente culpabilização de Eva por causa do seu erro, e com isso uma espécie assim de dicotomização, quer dizer, eu não quero, de aversão à humanidade da outra, ou mesmo de negação dessa humanidade. Coisas assim estão acontecendo. E com isso vai formando a ideia de que, por si só, o ser humano não consegue realizar a sua própria humanização, não consegue ser humano. E a bênção de Deus vem exatamente na direção ou na necessidade de realizar essa humanização, de tornar o ser humano ou a humanidade humana. Ora, como é que a bênção de Deus está associada uma coisa com a outra? Vamos lembrar aqui do capítulo, então, esse momento que a gente está falando, que é o momento da queda, o momento do fracasso da humanidade. E então vem uma promessa de Deus, uma promessa de bênção. Essa promessa de bênção está vinculada ao envio de um descendente. Haverá, da parte de Adão e Eva, um descendente que vai desfazer esse nó que gera fracasso, que gerou fracasso nas relações humanas aí, e que poderá então reatar e possibilitar que homem e mulher reatem suas relações verdadeiras para as quais eles foram criados, para as quais eles estão constituídos, mas que carecem de realização. Portanto, a promessa de Deus vem nessa direção, exatamente eliminando aquilo que seria o mal ocasionador deste rompimento, deste fracasso. A gente caminhando mais à frente na história bíblica, vamos chegar ao relato do capítulo 6 do livro do Gênesis, conhecido como o relato do dilúvio. De novo, o fracasso humano em realizar o propósito de uma convivência a mais abençoada possível é transformada ou é identificado na competição, nos conflitos, nas dificuldades enormes para que isso aconteça. Parece que enquanto o ser humano não conseguir relacionar-se de forma humana um com o outro, não há possibilidade de ele conseguir a plena também felicidade humana. Portanto, de novo, entra a promessa de Deus de abençoar a humanidade naquele recomeço do capítulo 9 do Gênesis, onde a partir da família de Noé, a criação e a sua família, a família de Noé, poderão retomar o projeto de Deus, de que, quem sabe, de uma única família, com um único sangue, e os próprios irmãos e famílias, esposas e filhos
e a criação reunida na arca consiga viver uma vida comum e, portanto, uma vida abençoada na terra. Não é o que acontece. A história bíblica segue dizendo, no capítulo 11 de Gênesis, que parte dessa humanidade resolve construir uma torre. Para construir essa torre, é preciso escravizar outros que vão fazer a construção da torre. E a consequência disso é gerar um domínio de uma parte da humanidade sobre outra parte da humanidade, gerando com isso de novo o fracasso humano da convivência comum. O resultado disso, sabemos, é a dispersão da humanidade pela terra e a divisão da fala humana em muitas línguas, dificultando a própria convivência. Com isso, a gente vê na chamada de Abraão uma retomada da bênção ou da promessa de bênção. Em Abraão, todas as nações da terra serão abençoadas. Em Abraão, todas as nações da terra voltarão, então, a uma convivência comum. Abraão seria, então, aquele que encarna, representa a mesma promessa de Gênesis capítulo 3, verso 15, de Gênesis capítulo 9, versos 25 a 27. Observe, então, que nós temos aí, desde a palavra da criação até a palavra do chamado de Abraão, a gente tem uma contínua reflexão sobre o fracasso humano representado na dificuldade de convivência com o seu semelhante, com o seu próximo e com a criação que o cerca. Ao mesmo tempo, a promessa de Deus que vem se construindo cada vez mais no sentido de abençoar. E esse abençoar é recompor essa capacidade humana de convivência uns com os outros, resultando nisso o seu bem-estar, a sua felicidade sobre a terra. Ora, a palavra, então, da criação, que é seguida de um aparente fracasso dessa palavra de Deus, tudo Deus fez e tudo foi muito bom, ela é agora recomposta na palavra da bênção e na promessa da bênção. Percebe o jogo aí? Né? Meio dialético, meio assim de uma coisa positiva que se torna negativa e que, por sua vez, é recomposta na sua positividade. E tudo isso relacionado, vinculado à ação de Deus, à fala de Deus que age, que atua, e também às ações de Deus em meio à sua própria fala. Com isso, nós podemos falar também de uma palavra da bênção, isto é, nós temos 3 momentos estratégicos nesse sentido. Eu vou ler alguns textos para você. Por exemplo, o primeiro texto nos diz que Deus, quando criou toda a criação, e o homem e a mulher, macho e fêmea, os criou, os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, enchei a terra e multipliquem-se as aves. Essa bênção dada à criação, isto é, aos animais, elas estão propondo aí, então, uma multiplicação dos semelhantes, de modo que todos convivam e ocupem juntos o mesmo lugar. Depois, nós temos também a mesma palavra de bênção, a promessa de bênção para o ser humano também, para o primeiro casal. Deus abençoa e Deus diz: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a, e então cumpram o seu papel de realização do bem-estar de toda a criação. Ora, percebe de novo como a mesma promessa de bênção está vinculada à própria experiência da bênção. Homem e mulher cuidando nesse sentido de sujeitar, dominar, cuidar da criação, para que todos vivessem uma vida comum, a mais feliz, a mais bem-sucedida, a mais proveitosa possível dentro do que foi proposto na criação para cada um dos seus participantes. A gente pode também falar do momento em que Deus é dito que descansa no 7º dia da criação. E que ao descansar no 7º dia, Deus faz uma promessa de bênção para esse 7º dia. O 7º dia é um dia em que toda a obra descansa, toda a obra vai relaxar no sentido de consumar aquilo para o qual
ela foi destinada a cumprir a sua finalidade, o seu propósito na criação. Uma vez tudo feito, o que resta acontecer? Aproveitar de tudo que está feito. Uma vez que Deus viu que tudo estava bom, o que resta acontecer? Aproveitar-se dessa bondade. Isso tudo nos leva a pensar que existe uma maneira muito interessante de lidar com a criação do ponto de vista da teologia da bênção e da promessa, ou da promessa que abençoa. E é tão gostoso pensar essas coisas, pensar que é possível a gente realizar-se enquanto humanidade junto a toda a criação que nos cerca, entendendo que existe um projeto, uma bênção, uma bondade antecipada nela, e que se trabalharmos bem, considerando o nosso fracasso e ao mesmo tempo considerando a promessa de bênção da parte de Deus, nós conseguiremos realizar também o nosso próprio bem-estar, nosso propósito e quem sabe chegar, e com certeza chegar ao momento de bênção onde tudo foi consumado e com isso nós conseguimos então aquele descanso tão precioso que a gente anseia toda hora quando acaba o nosso trabalho no fim do dia. Vamos dar uma pausa e pensar sobre isso, a gente retorna daqui a pouco.